Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E neste vídeo a gente vai fazer um estudo bíblico, né, sobre a palavra do Senhor. E a gente vai usar como texto base a revista Lições Bíblicas, primeiro trimestre de 2023, adultos da CPAD, cujo tema dessa revista para esse trimestre é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós vamos trabalhar aqui com a direção do Espírito Santo a lição número 1, o avivamento espiritual. Glorificado é o nosso Deus. Mas antes da gente começar esse trabalho, vamos fazer uma oração para que a gente possa ser boca de Deus neste vídeo aqui. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, apresentamos as nossas vidas diante da Tua presença, que possamos ser aqui neste vídeo instrumento de Deus para que a Sua mensagem possa ser disseminada no coração dos irmãos assistindo esta mensagem, que possamos aqui crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esse é o clamor que fazemos, confiantes na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, que o Espírito Santo continue tendo liberdade em nossas vidas. A lição número 1, amados irmãos, fala sobre o avivamento espiritual. Qual é o seu texto áureo? Que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias a Deus. Qual é a verdade prática da presente lição? Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Ou seja, o que a gente pode falar sobre o avivamento espiritual que está na leitura diária proposta da lição? Ou seja, buscar a Deus com fervor, buscar a Deus enquanto se pode achar, né, uma forma de avivarmos, clamar a Deus por esse avivamento. Ou seja, tempo de buscar ao Senhor de forma contínua para que encontremos o avivamento espiritual. Buscar a Deus de todo o coração traz a promessa de encontrá-lo e buscar ao Senhor para toda a nossa vida. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. A leitura bíblica em classe, irmãos, da lição está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 15, e em Ageu, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Glórias a Deus. E quais são os objetivos da presente lição? São 3, ou seja, conceituar avivamento, ou seja, defini-lo, elencar, ou seja, listar as condições para um avivamento espiritual e justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Glórias a Deus. Mas antes da gente começar a introdução, eu vou propor aqui aos amados irmãos uma reflexão, 3 perguntas para que a gente possa refletir, ou seja, ver a necessidade de buscarmos este avivamento espiritual. Primeira reflexão sou um crente, ou seja, sou um servo de Deus avivado? Segunda reflexão, estou disposto a reconhecer a necessidade de um avivamento? A terceira reflexão, desejo isso, ou seja, desejo o avivamento espiritual nas nossas vidas? Então é muito importante a gente entender que há uma necessidade para que a gente possa buscar o avivamento, glorificado e exaltado é o nosso Deus. A introdução, ele vai passar para a gente a importância do avivamento espiritual, que fala o seguinte: o avivamento espiritual ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. A igreja avivada cumpre a missão que Jesus delegou para a igreja. Só que o interessante é que esses movimentos de avivamento, eles não devem ser ocasionais, temporários, esporádicos, ou seja, o avivamento é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios da atualidade. Glória a Deus. O primeiro tópico da lição fala o que é avivamento espiritual, ou seja, vamos conceituar o avivamento espiritual. O avivamento espiritual é uma intervenção de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da nossa nação. Só que o avivamento só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço
no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou uma nação. Ou seja, o Espírito Santo tem que ser bem-vindo para que ele possa nos permitir o avivamento. Ou seja, quando a igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a sua realidade a partir do avivamento. Ou seja, com o avivamento, ou seja, com o poder de Deus, a nossa vida é transformada, tanto internamente quanto exteriormente. Glória a Deus. E qual seria, igreja, uma pré-condição para que haja o avivamento? Ou seja, a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral, ou seja, uma dificuldade, pode ser uma pré-condição para que a gente busque o avivamento, porque em situações de calmarias, né, de estabilidade, de repente a gente não vê essa necessidade, não vai percebendo essa frieza espiritual que vai pegando as pessoas. Como a gente pode resumir esse tópico 1? Qual seria a sua sinopse? Diante de uma crise, né, de uma luta, de uma adversidade, ou seja, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio da sua intervenção. Glórias a Deus. Antes da gente ir para o tópico 2, eu queria passar aqui para a amada igreja outras definições de avivamento. Ou seja, o avivamento é o retorno aos princípios que caracterizam a igreja primitiva. Glória a Deus. Ou seja, o avivamento é o retorno à Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Ou seja, a gente não deve relativizar a Bíblia. Quando a gente coloca a Bíblia como a bússola do cristão, a gente está buscando o avivamento a partir da leitura da palavra de Deus. O avivamento é o retorno da oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão. É o retorno às experiências genuínas com Cristo, ou seja, é nós buscarmos uma experiência com o Senhor, sem as quais não existiria o corpo místico do Senhor. É o retorno, o avivamento é o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até aos confins da terra, glória a Deus. O avivamento pode ser conceituado, igreja, como o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. E o reavivamento é porque a pessoa está fraca espiritualmente, está desanimada, ou seja, o reavivamento é o quê? É o recomeço da obediência à vontade soberana de Deus. O tópico 2, ele vai falar o seguinte, as condições para o avivamento espiritual, né, que está em 2 Crônicas 7, 13 e 17. A primeira condição que nós já falamos no tópico anterior é uma situação de crise, ou seja, diante de uma crise, né, de uma dificuldade, podemos observar vários comportamentos humanos, por exemplo, o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, né, o medo, e até a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. O avivamento espiritual pode mudar o rumo dessa adversidade, glórias a Deus. Outra condição para o avivamento é a humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante de crises espirituais ou materiais, né, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para que o avivamento espiritual aconteça. A crise foi um terreno propício. Agora, o primeiro passo para que, de fato, comecemos a buscar esse avivamento é humilhar perante o Senhor. Outra condição é orar e buscar a face do Senhor. Sem oração, irmãos, não há avivamento. Sem a disposição dos servos de Deus de buscar a face do Senhor, o avivamento tarde pode não chegar. Podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual, observando de acordo com a frequência dos servos de Deus aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo, né? E também é muito importante para que a gente encontre o avivamento, né, a conversão sincera dos nossos pecados. Ou seja, não há avivamento sem confissão de pecados. Não há avivamento sem oração, como falamos anteriormente, e sem confessar os nossos pecados. Precisamos deixar os nossos maus caminhos e lançarmos as misericórdias de Deus. O Salmo 66, 18 fala o seguinte: se eu atender a iniquidade no meu coração, né, deixar o pecado entrar no nosso coração, o Senhor não me ouvirá. Então nós não podemos deixar o pecado entrar no nosso coração. Aí a gente tem como confiar no Senhor e buscar esse avivamento espiritual. Glórias a Deus.
Ou seja, a sinopse do segundo tópico, ou seja, o seu resumo, diz o seguinte: as condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, né, uma situação de adversidade, pela humilhação diante de Deus, oração e busca pela face do Senhor e arrependimento dos pecados. Maravilhoso, né? Deus, né, irmãos? O terceiro tópico da presente lição, ele fala o seguinte: a necessidade de um avivamento espiritual, que está em Ageu, dá o exemplo de Ageu, capítulo 2, versículos 5, 9, do povo judeu pós-exílio, né? Que Deus promoveu um grande avivamento, porque na situação pré-exílio, a situação espiritual de Judá era de muita desobediência à vontade do Senhor. Ou seja, os profetas eles alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não dava crédito às advertências divinas. Então, como consequência dessa desobediência, houve o cativeiro babilônico, houve a destruição do templo e morte de muitas pessoas pela fome, pela peste ou pela espada, né? Pelas guerras. Só que o interessante que pós o exílio, né? Pós o exílio, o que aconteceu? Deus precisou reanimar, reavivar um povo que estava cansado, passado momentos difíceis em Babilônia. Então o Senhor, ele usou o profeta Ageu como sua boca para falar o seguinte, que o povo se reanimasse para a reconstrução do templo que o exército babilônico havia destruído. E o interessante é que Deus levantou homens, como, por exemplo, Zorobabel, que foi governador, Josué, que foi o sumo sacerdote, e o demais povo de Israel, e o próprio profeta Ageu, né, para passar uma mensagem encorajadora de avivamento, para que o povo tivesse a motivação de construir o novo templo. E o interessante que a Bíblia revela, amada igreja, que Deus está com aqueles que trabalham segundo a sua direção, segundo os seus propósitos. Olha que maravilha! Quando a gente confia a nossa vida no Senhor, Ele garante a nossa vitória. E Deus, ele, a partir de, usando o profeta Ageu, ele fala o seguinte, que ele chama o povo para construir o templo, e ele fala o seguinte: e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Ou seja, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, os recursos eram poucos, mas a glória do Senhor ia ser muito maior neste segundo templo. Ou seja, com a graça de Deus, ou seja, o povo de Israel foi libertado do cativeiro por Ciro, né, rei da Pérsia, né? E Ciro permitiu que muitos israelitas voltassem do cativeiro babilônico para a reconstrução do templo. E o templo foi concluído em 516 a.C., ou seja, assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Glórias a Deus. E o interessante, o que a gente pode trazer desse exemplo aí da construção do segundo templo? Qual é a necessidade do avivamento espiritual na nossa atualidade? Ou seja, a gente tem presenciado, né, infelizmente, o crescimento da frieza e da mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou sobre toda uma igreja local. E isso tem contribuído, irmãos, para o fechamento de muitas igrejas, para a destruição de muitos ministérios. Ou seja, a inércia, a falta de vontade de muitas igrejas só pode ser abalada, só pode ser alterada por meio da busca de um avivamento espiritual. Glórias a Deus. Avivamento espiritual, para que possamos a cada dia sermos renovados em Cristo Jesus. Qual seria o resumo, a sinopse desse terceiro tópico? Ou seja, como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja da atualidade. É muito importante para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Como a gente pode concluir a presente lição, né? Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará de uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará.
Maravilhoso é o nosso Deus. Gostaríamos de agradecer aos amados irmãos pela paciência, por estar aqui conosco assistindo ao vídeo proposto pelo Espírito Santo de Deus, né? Que a gente possa entender que é importante a igreja buscar esse avivamento espiritual. E antes da gente concluir o nosso estudo bíblico, gostaríamos de fazer uma oração em agradecimento. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprendermos mais de Ti. Agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus zeloso pelas nossas vidas, que a cada dia, como igreja do Senhor, possamos clamar: aviva, Senhor, a Tua obra no nosso meio, na nossa vida. E muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Receba esta oração em nome de Jesus. Amém. Agradecemos aos amados irmãos. Ajude a divulgar este canal para que possamos disseminar o Evangelho de Cristo aos confins desta terra. E até um próximo vídeo, né, se assim o Senhor nos permitir. E fiquem na paz de Jesus. Amém.